Olá, bom dia. Eu sou a Aline Viotto, sou coordenadora de Advocacy do GIF. Bom dia, aqui é Ricardo, coordenador de políticas públicas do GIF. Em nome de toda a equipe do Conselho de Governança Fiscal do GIF, desejamos que sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao 11º Congresso GIF Fronteiras da Ação Coletiva. Pedimos para quem quiser se apresentar pelo chat, para enviar uma mensagem com o nome e a organização. O Congresso, com o tema Fronteiras da Ação Coletiva, iniciou seu trilho nesta segunda-feira, com a Semana de Investimento Social, que vai até amanhã, e irá se desdobrar nos meses seguintes em uma programação intensa de diálogos e trocas online, mobilizando os atores de diversos setores do país e oferecendo a seus participantes uma jornada vibrante de colaboração e intercâmbios. Convidamos todas e todas a acompanhar a nossa programação. Fechando esse trilho, teremos o grande encerramento do Congresso, que vai acontecer em 3 dias de evento, de 24 a 26 de março de 2021. Esses 3 dias de encontro, em março, passam a ter um papel um pouco diferente. Antes, ele era um congresso em si, e agora é a finalização de todo esse processo que demos início nessa semana. Bom, agora vamos iniciar a mesa Filantropia, Cidadania e Democracia, que está sendo realizada em parceria ou co-realizada pelo Pacto pela Democracia. Essa mesa buscará responder a: que desafios enfrentamos hoje para garantir a nossa democracia e, mais do que isso, para fortalecê-la e ampliá-la? Quais são as fronteiras que podem nos levar ao exercício democrático em seu pleno potencial? Quais são as prioridades colocadas para seguirmos nessa direção? Garantir a existência e reconhecer a importância de instituições fortes, atuantes e independentes, assegurar a liberdade de expressão e o respeito pela pluralidade de opiniões e visões e a busca por equidade combinada com a redução de desigualdades, garantindo que todos os brasileiros e brasileiras, enquanto cidadãos, possam ser ouvidos e participantes ativos da vida e construção democrática, são pilares fundamentais da democracia. E antes da gente iniciar, eu queria dar uns recados aqui, para que a gente possa interagir nessa conversa, e a gente vai trabalhar com 2 propostas. A primeira é o envio de perguntas que vocês podem fazer pelo chat, e vocês podem enviar durante todo o debate. E no último bloco da conversa, né, a gente vai trazer algumas delas para os palestrantes da mesa. Lembrando que vocês podem escolher fazer essas perguntas publicamente para todo mundo, ou só para os palestrantes. E aí eu vou pedir que, na hora de vocês perguntarem, também se identificarem com o nome e a organização de vocês. A segunda proposta é a construção coletiva para a gente compor junto um mural de imagens e mensagens, né, ao longo da conversa. Então, o pedido é que cada um acesse a ferramenta e, na hora que ela abrir, clicar no botão de adição no canto inferior direito da tela e fazer a sua contribuição respondendo a pergunta: que desafios enfrentamos hoje para fortalecer e ampliar a nossa democracia? A gente vai colocar aqui no chat o link da ferramenta, onde a gente vai fazer a produção conjunta. É só clicar no link e, a qualquer momento, ao longo do debate, ir acrescentar lá, colocar sua palavra, sua frase e, se quiserem, o nome e a organização. Para vocês terem essas referências, eu vou pedir para a equipe que está na produção aqui incluir toda essa explicação no chat várias vezes ao longo do debate para lembrar todo mundo. E se tiver alguma dúvida, é só enviar no chat a qualquer momento que alguém da equipe vai ajudar no que for preciso. Então, vamos para o debate, né? A gente vai começar com um vídeo inicial, com reflexões iniciais do Pedro Kelson, que é o responsável pela articulação e engajamento no Pacto pela Democracia, e, em seguida, passando para os palestrantes. Felipe Santa Cruz, advogado e presidente da OAB Nacional. Maria Silvia, presidente do Guelé-10 e membro da Coalizão Negra por Direitos. Patrícia Campos Melo, jornalista e colunista da Folha de São Paulo e comentarista da TV Cultura. E o Átila Roque, mestre em ciência política, diretor da Fundação Ford no Brasil, membro do Conselho de Governança do GIF também, que vai ser o mediador, para quem eu já passo a palavra a partir de agora. Então, muito obrigado e bom evento. Obrigada, bom evento.
meu vídeo está desabilitado. Obrigado. Obrigado, gente. Estava desabilitado. Bom, um minutinho. Vocês estão ouvindo? Está me vendo também? Sim. Ok. É que estava desabilitado aqui. Bom, gente, bom dia. Muito feliz de estar aqui. Bom dia a todas, bom dia a todos, a todes. É muito legal ver essa plateia que a gente, né, imagina diante de nós, mais de quase 200 pessoas nesse momento. Então, sensacional. Sucesso esse congresso do GIF. Queria, antes de mais nada, começar agradecendo, né? Agradecendo aos organizadores da mesa, agradecendo ao GIF pelo prazer e a honra, na verdade, de poder estar aqui junto com a Patrícia, com o Felipe, com a Maria Silvia, nessa mesa, nesse momento tão especial. Eu acho que estar com essas pessoas que eu não apenas admiro e tenho na maior consideração, mas também sabendo o quanto elas representam hoje, né, as três, nos seus diferentes campos, para a luta pela democracia, pelo direito, pela justiça e tudo que elas têm enfrentado nesses tempos tão difíceis que vivemos, é realmente muito, muito estimulante. Para mim, tenho certeza que será para vocês. Eu acho que eu não preciso, para essa audiência, né, que é uma audiência bastante bem informada, me referir ao quanto nós estamos hoje no Brasil vivendo um momento extremamente grave, né? O Estado de Direito democrático, ou talvez o que muitos entre nós diria o frágil ou incipiente Estado de Direito democrático no Brasil, se encontra sobre graves ameaças. Em alguns momentos, a gente vive realmente a sensação de que o Estado de Direito democrático está por um fio, né? Está a ponto de ir ladeira abaixo efetivamente. Acho que a trilha sonora que antecipou o nosso painel, com a sampleada que o Emicida faz do Belchior, é um belo exemplo do que muitos de nós, às vezes, nos sentimos, né? Sentimos que temos sangrado demais, temos chorado para cachorro, mas, por outro lado, e essa mesa acho que também fala sobre isso, esse congresso fala sobre isso, não morremos. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, é disso, talvez, que essa conversa, em grande medida, vai se tratar de buscar forças, energias e ideias para preservar a nossa sanidade, as nossas forças, para seguir na luta pela democracia, justiça e igualdade. E o papel das instituições, da cidadania, da filantropia, das empresas e de todos nós, cidadãos, de uma forma geral, é central nesse processo. Então, eu queria dar início aos nossos trabalhos e, como foi mencionado anteriormente, queria chamar um vídeo, né, do nosso querido Pedro Kelso, que é secretário do Pacto pela Democracia, que propõe uma primeira provocação para abrir o debate. Muito bom dia a todos e todas. Átila, Felipe, Maria Silvia, Patrícia. Desejo aí um ótimo debate para vocês. Meu nome é Pedro Kelson, eu faço parte da Secretaria Executiva do Pacto pela Democracia. Nos últimos anos, a gente vem atuando, né, como Pacto pela Democracia em interface, né, e de forma em parceria com vocês, muitas vezes, né, num trabalho árduo de defesa das instituições, dos princípios, dos valores da convivência democrática. Esse tem sido um trabalho que nos vem demandando muito, né? E muitas vezes esquecemos de botar a cabeça para fora d'água, olhar adiante e sinalizar quais são os caminhos que entendemos para uma democracia melhor, né? O papel de defender a democracia muitas vezes pode ser confundido com a ideia de manter o status quo, de manter a democracia como ela está, né? Imperfeita, incompleta, quando não é isso. Quando entendemos que a defesa da democracia, né, quando o trabalho pela democracia deve passar por dentro da própria democracia, da própria vida democrática, pelo debate amplo, plural, diverso, participativo, de instituições fortes. Então eu queria saber de vocês, né, quando vocês põem a cabeça para fora d'água e olham adiante,
né? Quais são os caminhos, quais são as ideias, quais são os princípios, por onde é que a gente deve seguir para poder ter uma democracia melhor. Um ótimo debate, espero que seja muito frutífero para todos e todas nós. Bom, excelente. Eu acho que podemos dar início à conversa. Eu acho que eu começo convidando o Felipe. Felipe, o Pedro usa uma imagem muito legal, que é a imagem de colocar a cabeça para fora d'água, né? Quando estamos, às vezes, empenhados em nadar e sobreviver à turbulência do oceano, esquecemos que basta, muitas vezes, boiar um pouco e olhar para o céu, olhar para o horizonte para ver a praia que está, às vezes, mais perto do que parecia quando a gente se perde nas ondas. Então, o que te ajuda a colocar a cabeça para fora d'água hoje, Felipe? E eu lembro que você, Felipe, tem sido uma pessoa absolutamente chave, a OAB, principalmente, em diferentes iniciativas, não só historicamente, mas agora, né, de defesa e luta pela democracia. Eu lembro apenas, para mencionar a campanha Brasil pela Democracia, em que a OAB é uma das principais signatárias, junto com as centrais sindicais, com a SBPC, Comissão Arnes e tantas outras entidades. Então, eu passo para você e depois a gente volta para os demais panelistas, cada um nessa primeira rodada com 10 minutos. Então, 10 minutos para você começar, Felipe. Eu estou sem imagem ainda. Está sem imagem ainda. Acho que tem que ativar a imagem. Acho que tem que ativar a minha imagem. Você não consegue ativar, não, Felipe? Consigo. Não, agora foi. Agora foi. Deixa eu botar um cronômetro aqui para ser cuidadoso com o tempo, porque advogado tem que ser cuidadoso com o tempo. Pô, bom dia, Átila. Eu quero te agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui debatendo com essas duas referências, né? A doutora Maria Silvia, nossa conselheira seccional em São Paulo, uma referência da luta nesse país, e a querida Patrícia Campos Melo. Ontem à noite estava eu em casa lendo o livro da Patrícia. Patrícia é uma profunda conhecedora da imprensa, dos trâmites e das disputas políticas, e é sempre uma honra para mim ter a oportunidade de encontrar essas duas referências em suas áreas. Eu vou ser muito objetivo, eu brinco com todo mundo que é advogado trabalhista, que é a minha origem, precisa falar tudo em poucos minutos e de forma simples, né? Esse é meu treino desde os 20 anos de idade. Então, assim, eu concordo, né? Nós precisamos respirar. Eu tenho dito que esse ano é um ano terrível, é óbvio que é um ano de sobrevivência, né? A população brasileira está entregue à luta pela sobrevivência como nunca. Eu vi um número do Rio de Janeiro na semana passada, com o Bolsa Família e com o auxílio de R$600, que o Congresso fez bem em criar. No Rio de Janeiro nós temos atendido 5.100.000 pessoas, ou seja, estão em situação de risco, de miserabilidade, um em cada três habitantes do meu estado, né? Isso cria uma série de outros efeitos. A classe média também está sendo muito afetada, em especial os profissionais liberais, ainda mais com essa perspectiva absolutamente patética de reforma tributária, de aumento de carga tributária no meio dessa crise. Números de São Paulo da semana passada, 60% de aumento no pedido de transferência da rede privada para a rede pública de ensino, que nós sabemos já está esgotada, em muitos lugares sucateada, depende muito de cada localização. Então, é um momento terrível, né? Eu tenho dito, empate para esse ano está bom. Junto com isso, temos essa aguda radicalização de alguns setores polarizados da sociedade. Temos, sim, por isso a campanha Brasil pela Democracia, e internamente criamos a OAB pela Democracia. Eu digo que é tempo de dizer o óbvio, né? Que advogado tem que ser democrata. Eu nunca pensei que fosse viver uma época onde eu precisasse afirmar isso, né? Afirmar os nossos princípios. Agora eu vou dar o que tem sido para mim uma saída.
é me abrir às forças da sociedade brasileira. Há muitos democratas no Brasil. Há muita gente preocupada concretamente com a situação indígena, com o racismo estrutural nesse país, com a discriminação de gênero, com a violência contra a mulher. Há muita gente séria e bem-intencionada trabalhando no sentido dessa agenda da vida, né? A gente, às vezes, pensa que está numa situação especialmente desfavorável por conta das redes sociais, né? As redes sociais, elas têm essa facilidade da propagação do ódio, né? Do medo, da violência, dessa cultura da morte, que está se expressando, inclusive em alguns países, como uma cultura hegemônica, do egoísmo, né? Do individualismo. Eu gostei muito que você usou o termo luta por direitos, né? Eu agora descobri, absolutamente embasbacado, quase 50 anos de idade, depois de ter sido presidente da Ordem dos Advogados, que nós temos um setor dos estudantes de direito, da própria advocacia, que são contra os direitos. São contra o juiz imparcial, são contra o direito do trabalhador, contra o direito previdenciário. Então, uma estratégia nossa, claramente delineada desde o primeiro dia que eu tomei posse, a primeira conversa que eu tive foi com a CNBB, que é uma parceira histórica. Depois recebi os meninos da Uni, a Andifes, porque o ensino público brasileiro passou aí, tem passado por uma provação, verdadeiramente uma provação, a ABI, a Comissão Arnes, aí nós fomos reconstruindo essas relações, a SBPC, quero aqui cumprimentar também, a Academia Brasileira de Ciência, e por aí vai, as centrais sindicais, e fomos ampliando, digamos assim, essa corrente do bem, essa corrente da solidariedade, essa corrente civilizatória, eu diria até, né? E essa corrente tem que ter um objetivo, e aí quero me encaminhar para o final para usar meu tempo aqui com correção. Nós temos que reconhecer que aquele arcabouço de direitos, aquele rol de direitos, muitos deles corretamente colocados na Constituição de 88, que é a Constituição das Liberdades, é a Constituição cidadã, com seus erros e acertos. É a primeira Constituição que verdadeiramente garante aqui um país sem censura prévia, sem censores, com liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, pilares da nossa democracia. Nós temos que admitir o ataque à democracia, que tem feito sofrer, em especial, jornalistas, artistas e advogados, que são profissões extremamente ligadas à ideia de liberdade, e temos que discutir, reconhecer, primeiro, não subestimar. Eu gosto que o jornal publica que 75% dos brasileiros defendem a democracia. O que me espanta é que 25% não defendam, porque quem não se declara a favor do Estado Democrático de Direito, da democracia, é contra ele, ou pelo menos diz que ele é indiferente, né? Isso é muito grave. Isso mostra defeitos no nosso regime de transição, no nosso sistema de transição, na nossa política de transição para a ditadura. Não se repete em países que são nossos vizinhos, que sofreram com as ditaduras, como Chile e Argentina. São números preocupantes, porque mostram que no seio da sociedade brasileira há, sim, né, um setor que acredita nas soluções autoritárias, nos falsos heróis, num caminho que não seja o aprimoramento institucional, tudo que nos parece, ou parecia, melhor dizendo, superado pela história. Dizer também que nós temos que reconhecer que parcela da nossa juventude, por exemplo, e da nossa classe C e D, desconhecem o que seja o conteúdo concreto da democracia, né? A democracia é uma obra de permanente tessitura. Nós precisamos continuar no cotidiano, no dia a dia, a avançar em direitos, avançar em compreensão da complexidade da sociedade brasileira. Mas essas populações, por exemplo, que moram aqui, eu estou no Rio de Janeiro, perto de enormes comunidades carentes, como Alemão, Maré, Rocinha, Vidigal, essas populações desconhecem o direito previdenciário.
não são protegidas pela CLT, pelo direito do trabalho, desconhecem o Sistema Único de Saúde como uma alternativa positiva, com toda a luta que o Sistema Único de Saúde vem efetivando os seus defensores desde 88, mas ainda não tem essa plena saúde. Desconhecem a educação pública para todos como oportunidade para seus filhos, como uma realidade, né? Por mais que nós tenhamos avançado pós-Constituição de 88, e eu acho que avançamos, eu não quero terminar com uma ideia negativa, eu acho que avançamos, inclusive no enfrentamento dos problemas estruturais do nosso país. Eu citei o racismo como um que eu acho um divisor de águas na história do nosso país, mas nós temos muito que avançar. Nós que defendemos a agenda positiva, que já não é tão consumível quanto a agenda do egoísmo, do mal, do ódio, da destruição da reputação, nós precisamos ter muita fibra, muita coragem, muita independência para defender as liberdades do nosso país, a democracia, o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, Felipe. Acho que já deu para nós um panorama bastante amplo. Eu queria continuar com a Maria Silvia, né? E talvez, Maria Silvia, voltando ao que o Pedro se referia como status quo, né? Que não se trata necessariamente de preservar o status quo, mas de avançar nessa construção permanente da democracia. E talvez ninguém saiba tão bem quanto significa esse status quo, quanto todos nós e todas nós, que durante há muito tempo vem, há séculos de verdade, lutando contra o racismo, ao que o Felipe agora se referiu. E também voltando ao que o Felipe se referiu, quanto àqueles que batalham e lutam pela vida e ao que nos traz esperança e ar, também acho que podemos nos referir a essa luta como uma das principais em defender e lutar pelo direito à vida. Então, seguindo, passando a bola para você, Maria Silvia, que tem uma trajetória longa e respeitada nesse campo, mas também em todos os demais, ou melhor, não existiriam os demais se não existisse esse, né? A coalizão negra da qual você faz parte já acentuou no manifesto recente com racismo não há democracia, né? Então, por favor, pode ter seus 10 minutos. Bom, obrigada, Átila. Obrigada, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu quero agradecer à equipe, à organização aqui do GIF pelo convite, por poder estar aqui dividindo esse espaço, né, com o meu presidente da OAB Nacional, Dr. Felipe Santa Cruz, com o Átila, com a Patrícia Campos, que eu vou ter o prazer de conhecer, ainda que virtualmente, né, que é o que nós temos para o momento. Bom, enfim, agradecer a todos. E é isso, o Felipe trouxe quais são os desafios, né, que nós vamos enfrentar ainda para garantir essa democracia, né? Então, eu vou corroborar aqui com as palavras do Felipe e dizer que o nosso maior desafio ainda é, Átila, e continua sendo, pensar a democracia para todos, para todas as pessoas, né? Uma democracia que inclua negros, negras, indígenas, enfim, né? E como você bem falou, eu faço parte aí do movimento negro, eu faço parte de uma organização de mulheres negras que, desde 1988, vem pautando a questão racial, né? Mas, assim, o movimento negro faz isso desde que o primeiro negro, a primeira negra colocou o pé nesse país para trabalhar como escravizados, né? Durante toda a nossa trajetória de luta, nós encontramos muitas e muitos defensores da democracia do Brasil que silenciaram sobre as desigualdades raciais, né? Sobre a marginalização da maioria da população, completamente alijada desses nossos processos
democráticos aqui no país. Então, não é possível a gente afirmar, ou uma pessoa se afirmar democrata num país de herança escravocrata como o nosso, né? Ignorando essas estruturas raciais do nosso país, ignorando a violência racial que impacta a nossa realidade. O Felipe Santa Cruz trouxe aí um pequeno panorama de como vivem essa parcela marginalizada da população, e nós vimos, né, o impacto das desigualdades, como as iniquidades assolam a vida dessas pessoas, e essa crise pandêmica, a crise aí causada pelo Covid-19, escancarou para a gente essa realidade, né? E é gravíssimo, porque nós estamos falando de quase metade da população brasileira, né? São quase 100 milhões de brasileiros que vivem em situação de extrema desigualdade. O Felipe trouxe aqui os números do Rio de Janeiro, né? 1 a cada 3 cariocas vive numa situação, né? Como ele já disse aqui. Aqui em São Paulo, nesse momento de pandemia, foi feito um levantamento que 62% das pessoas que morrem por conta do Covid-19 são pessoas negras, não é? E não é porque os negros, biologicamente, estão aí mais afetos a adquirir o Covid-19. Não, são as condições de vida dessa população que impedem, não é, que eles possam se proteger adequadamente desse vírus. Então, como você mesmo disse, eu vou aqui citar um trechinho do nosso manifesto que nós publicamos no dia 14 de junho, para dizer que enquanto houver racismo, não haverá democracia, que o Brasil é um país em dívida com a população negra, dívidas históricas e atuais, que, portanto, qualquer projeto ou articulação por democracia no país exige o firme e o real compromisso de enfrentamento ao racismo, né? Portanto, todos esses setores democráticos da sociedade brasileira, as instituições, pessoas que hoje demonstram comoção com as mazelas do racismo e se afirmam antirracistas, elas têm que ser coerentes, elas têm que praticar o discurso, não é? Porque nós acreditamos que a prática é o critério da verdade, né? Então, assim, só para dar um exemplo do que nós estamos dizendo, hoje haveria, né, um evento no Rio Grande do Sul com um grupo de progressistas, não é? E lá eles têm, dentro desse grupo, tem o grupo Afroprogressistas, que haviam organizado uma live para falar sobre a participação da mulher negra na sociedade e na política, não é? A mesa tinha 2 homens brancos e 2 mulheres brancas, e não tinha mulheres negras, né? São esses democratas que procuram se diferenciar dos conservadores e autoritários, mas não conseguem, não é, em seu horizonte democrático, e esse democrático deles com muitas aspas, pensar na humanidade de todos. E aqui eu estou fazendo um recorte, um adendo para a situação das mulheres negras na sociedade e o impacto que o racismo tem em nossas vidas, né? Então, eu acho que é um pouco isso para começar, dizer que, voltando, sem a gente acabar com o racismo, nós não temos como falar em democracia, né? O doutor Felipe também colocou que nós tivemos avanços importantes aí a partir de 1988, mas voltamos a repetir. Temos que pensar essa democracia, esse Estado democrático de direito posto na Constituição para todas as pessoas, não é? Eu acho que é isso por enquanto, Átila, e vamos aí aguardar para o próximo bloco. Obrigada.
Obrigado, Maria Silvia. Eu vou passar agora para a Patrícia, lembrando que a Patrícia tem sido, nos últimos tempos, talvez a pessoa que melhor tem encarnado, por diferentes razões, o que a gente tem chamado o que ela chamou muito bem no título do livro dela, de a máquina do ódio, né? Que atua contra todos e todas aquelas que se levantam de alguma maneira em defesa dos direitos da democracia nesse momento em que os ataques são tão ferozes. Eu também, Felipe, estou lendo vorazmente o livro da Patrícia, já estou no finalzinho, e confesso que não é difícil parar, né? Acho que você foi muito feliz, Patrícia, a partir da sua experiência, traçar um roteiro para a gente entender como é que esses processos de destruição de reputação, de esvaziamento de potências, ele vem acontecendo, e não só no Brasil, né? É um fenômeno mundial e talvez seja um dos maiores desafios que a gente está vivendo para preservar aquilo que o Pedro chamou na provocação dele, de um debate amplo, plural e participativo permanente como um pilar da democracia, né? Então, Patrícia, fico muito contente de você estar aqui com a gente e a palavra é sua. Bom, vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Primeiro, eu queria agradecer, uma honra enorme e uma responsabilidade gigantesca falar para vocês, falar ao lado de pessoas que são ídolos, o Átila, presidente da OAB, o Sr. Felipe, a Maria Silvia, que eu também não conheço pessoalmente ainda, mas acompanho o trabalho dela. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. E, inclusive, sublinhando que o Felipe Santa Cruz tem sido aí um alvo bastante frequente dessa máquina do ódio, né? Assim como outras pessoas. Eu acho que a gente podia pensar nessa tal da máquina do ódio em relação a esse novo contexto que a gente tem de erosão das democracias numa nova versão, né? Hoje em dia a gente tem vários livros, inclusive, dizendo como as democracias morrem. As democracias não morrem como antigamente, que você tem, às vezes, um tanque, um soldado, né? A ditadura clássica, você tem muito mais essa corrosão da democracia por dentro, né? Com presidentes eleitos democraticamente, com as instituições mais ou menos no lugar, isso vai sendo... que vai destruindo aí os pilares da democracia, né? Não é uma coisa que acontece rapidamente, é uma coisa muito gradual. E da mesma maneira, eu acho que a violação da liberdade de expressão e a censura também tem uma versão aí moderna e tecnológica, que é uma característica desses líderes populistas digitais, né? Que são líderes populistas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, mas nós temos Donald Trump nos Estados Unidos, Narendra Modi na Índia, Rodrigo Duterte nas Filipinas, que usam muito habilmente as redes sociais e os dados das pessoas para manipular a opinião pública e para distorcer o debate público. E, nesse sentido, a censura da imprensa livre ou da expressão artística livre não se dá da forma antiga, né? A gente tinha muito... Vocês lembram da ditadura que os jornais... Você tinha o censor dentro da redação e aí vários jornais publicavam poema de Camões, receita de bolo, né? Porque tinha uma censura prévia. E hoje não há necessidade de fazer uma censura prévia. Você tem outras maneiras de restringir a liberdade de expressão. E isso, hoje em dia, no Brasil e em outros países, se dá de duas maneiras. Por um lado, existe a utilização das redes sociais como maneira de manipular as narrativas, né? Em vez de você fazer uma censura prévia num jornal, numa TV, você simplesmente inunda as redes sociais com a mensagem que você quer emplacar, com a narrativa que você quer emplacar. E, com isso, a narrativa, que normalmente é a narrativa equilibrada, verdadeira, que são as notícias, acabam afogadas num mar de desinformação, né? Você abafa a verdade, você não precisa censurar, você simplesmente inunda as pessoas e começa a bombardear as pessoas por todos os lados,
todas as redes sociais, os blogs, influenciadores, veículos de mídia tradicional amigos, com a versão que você quer emplacar, em vez de tentar silenciar o outro lado. E, ao mesmo tempo em que você faz isso, você faz um ataque frontal a veículos de mídia e jornalistas específicos, né? Como é que isso vem sendo feito, por exemplo, no Brasil? No Brasil, você tem diversas, vamos dizer, linhas de ataque. Por um lado, você tem ataques contra a reputação de jornalistas, né? Ataques físicos contra jornalistas. Por exemplo, no dia 3 de maio, o fotojornalista Dida Sampaio foi socado, empurrado, levou tapas numa manifestação na frente do Palácio do Planalto por apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, você tem assim esses ataques que são diretos, né, ou nos veículos, Globo Lixo, Foice de São Paulo, ou em jornalistas específicos, e você tem também uma série de medidas e legislação que os governos vêm tentando implementar, que é uma coisa que foi feita na Hungria, na Turquia, e que agora parece que o Brasil vai tomando o mesmo caminho, né? Por exemplo, medidas provisórias que tentaram acabar de uma vez com a obrigatoriedade de publicar balanços nos jornais, que era uma coisa que sim ia acontecer e era inexorável, porque isso está migrando para o online, mas foi feito de uma forma muito abrupta, acabou barrado no Congresso. Outras coisas, corte de anúncios estatais. Isso já foi cortado para qualquer tipo de mídia independente e crítica, mas o que a gente tem agora e é mais grave é pressão sobre anunciantes privados para pararem de anunciar em veículos críticos, né? Então você vai sufocando financeiramente a mídia crítica independente, ao mesmo tempo em que você ataca frontalmente a reputação de jornalistas e de veículos de mídia, e por outro lado você inunda as redes sociais e os veículos de mídia amigáveis com a versão que você quer emplacar. Vou dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, em março deste ano, você teve um dia que saiu uma notícia muito negativa sobre o PIB do país. O PIB tinha acabado de iniciar a epidemia de Covid-19, então nem era relacionado com isso ainda, mas já vinha aí de um PIB anêmico. Então, o que o governo faz? Várias contas ligadas ao governo, vários perfis, inclusive o próprio presidente, eles lançam aí um ataque frontal contra o Dr. Drauzio Varella, em relação àquele episódio que ele fez no Fantástico, com o presidiário. Então, eles atacam um ataque de difamação contra o Dr. Drauzio Varella. Recentemente, semana passada, a gente viu o ataque de desinformação e de mentira contra o Felipe Neto, que acabou transbordando para o mundo real, que você teve gente aparecendo na frente do condomínio dele para ameaçá-lo. Então, assim, as pessoas, os alvos desses ataques, para a gente, isso funciona como um certo tipo de censura, porque toda vez que você vai fazer uma investigação ou vai fazer uma crítica, você faz uma pausa pensando, será que vai acontecer, qual é o tipo de ataque que vem, né? E especificamente contra mulheres, você tem uma coisa muito mais agressiva, né? Você vê esse tipo de informação, se você tem uma crítica contra as mulheres ou crítica contra o trabalho jornalístico de mulher, nunca é dizer simplesmente, olha, achei sua matéria uma porcaria, ou achei sua matéria errada. Isso é do jogo e é muito desejável, né? Que exista esse tipo de crítica construtiva, porque a gente precisa corrigir erros que a gente vem cometendo. O tipo de crítica não é esse. O tipo de crítica ou você vai falar da aparência, vai falar que a mulher é gorda, é velha, é feia, ou vai falar que ela vende o corpo dela, ou vai falar da família dela, né? É uma coisa muito mais agressiva e muito misógina, não é uma crítica válida. Bom, eu não sei quantos minutos eu já falei, desculpa, eu, ao contrário do Dr. Felipe, eu não controlei aqui. Estou perto do fim? Eu imagino que tenha falado uns 6 minutos, mas eu também tá bom. Tá, porque agora eu queria acabar numa nota um pouco otimista. Eu acho que no meio da pandemia da Covid, que eu acho que obviamente é um desastre humanitário que vem causando milhões, milhares de mortes no Brasil, principalmente entre as populações mais vulneráveis, negras e pobres, existe, de alguma maneira, essa pandemia da Covid está desmascarando líderes populistas no mundo. Se a gente acompanhar, por exemplo, o presidente Donald Trump, que ele está muito atrás em vários estados americanos que são muito importantes para a eleição desse ano, parece que quando se trata de vida ou morte, a incompetência de um administrador, de um gestor público, você não consegue mascarar essa incompetência
com campanhas de desinformação, né? Não adianta você jogar com esse tipo de isca de temas polêmicos nas redes sociais, vamos dizer, que são muito frequentes tanto aqui quanto lá, falar que alguém é pedófilo, falar contra o aborto, todos esses temas, né, que causam indignação entre certas parcelas, para você desviar do assunto que realmente está acontecendo. Nos Estados Unidos, eu acho que nos dá um pouco de esperança pensar que talvez esse tipo de estratégia de comunicação não funcione quando se trata de vida ou morte, né? Quando a gente está falando de uma pandemia e de uma incompetência ao tentar administrar uma pandemia. No Brasil, a gente também vê esse tipo de incompetência na gestão de uma pandemia, e eu acho que aos poucos as pessoas vão perceber que tem questões muito mais sérias do que esses factoides que são lançados ou esses inimigos que são criados para desviar dos assuntos que realmente interessam. Eu acho que era mais ou menos isso. Obrigada. Obrigado, Paty. Acho que essa primeira rodada de intervenções já traçaram um mapa bastante forte, digamos, na falta de outra palavra, sobre o contexto que a gente está vivendo e os desafios que estamos pela frente. Talvez eu ia sugerir que a gente desse continuidade à conversa, pegando o gancho da degradação da política pelo ódio, essa coisa que atravessou todas as falas, de certa maneira, e até muito recentemente eu costumava me referir, quando falava de Brasil, que o Brasil, historicamente, ao longo da sua vida, né, como país, nação, se constituiu em torno de dois grandes eixos, né, racismo e violência. Só que também, ao se constituir em torno desses dois grandes eixos, que não eram coisas casuais, eram coisas estruturais, não eram equívocos, não era erro, não era falta de educação, também construiu todo um discurso, uma autopercepção de negação. Nós fomos sempre muito eficazes, muito eficientes em negar, né, o racismo, né? Isso sempre é uma coisa a ser relegada como algo específico a alguns, e também a violência. Nós sempre, por muito tempo, nós cultivamos, contra todas as evidências, essa imagem de um país pacífico e não violento. Talvez uma das coisas que mais esteja me perturbando no momento que a gente está vivendo é que nós estamos fazendo uma guinada muito profunda da maneira como nós lidamos com esses elementos, né? Nós estamos passando por um período em que eu não consigo pensar em outro momento da história em que isso aconteceu de forma tão poderosa, em que racismo e violência passaram não a ser negados, mas afirmados como base de construção de um movimento, como base de construção de um movimento político, né? Quase como um partido da violência, né? Quase como se estivéssemos diante da constituição de um partido da violência, e isso vai muito além da circunstância de um presidente, né? E talvez adquira características muito mais duradouras, né? Então, eu queria checar com vocês, e vou começar dessa vez pela Patrícia, né? Se isso faz sentido, como é que a gente enfrenta isso, como é que a gente traz a interseccionalidade dessas agendas da violência, do racismo, do machismo, das desigualdades para a nossa vida política como estratégia de contraposição a essa degradação da democracia, e como enfrentamos isso no longo prazo? Quem são os atores que precisam, portanto, ser fortalecidos como aqueles que serão os portadores, né, de uma contra-hegemonia, de um contra-movimento a esse movimento do partido da violência e do racismo? Eu vou passar para a Patrícia, já, né, que ela já começou um pouco também nessa linha. Bom, acho que sim, isso que você está dizendo faz muito sentido. Eu acho que uma maneira que a gente deveria fazer uma autocrítica e talvez ajudar nesse processo, eu concordo com você que eu acho que não é caso de um presidente ou outro, é caso de um fenômeno, né? Que ele pode chamar bolsonarismo, como ele pode chamar trumpismo, mas ele quer dizer uma mesma coisa. Ele reúne pessoas que, de alguma maneira, se sentem injustiçadas pelo sistema e que não foram contempladas pelos benefícios da globalização ou pelos benefícios da distribuição de renda, ou, né?
e por algum motivo se sentem atraídos por um discurso de eleger inimigos, né? Esse discurso populista. Agora, eu acho que a gente tem a nossa parcela de culpa ao deslegitimar as necessidades e insatisfações de parte da população, né? Ao ter um preconceito. Eu vou dar um exemplo, assim, como eu não sou uma estudiosa como vocês todos, então eu não tenho nem, assim, instrumentos, mas eu vou falar um pouco de experiência pessoal. Uns 2 anos atrás, talvez vocês se lembrem, a gente teve um episódio de xenofobia explícita em Roraima, numa cidade na fronteira entre o Brasil, Roraima, e a Venezuela, em que habitantes de Pacaraima eles saíram queimando os pertences de migrantes, refugiados venezuelanos que estavam acampando nas ruas, né? Era uma cidade pequena e eles saíram ali queimando e agredindo os venezuelanos. A nossa reação geral foi que gente ignorante e preconceituosa e xenófoba. Então, a gente foi do nosso ponto de vista de pessoas que talvez não estão vivendo lá, pessoas que talvez tenham um nível educacional diferente, com esse tipo de condescendência, né? Ou mesmo quando você deslegitima o interlocutor, dizendo, fulano é fascista, eu não vou discutir, né? Então, eu não estou dizendo que não foi um evento que foi xenofóbico, mas eu estou dizendo que a gente estava lá durante esse período cobrindo tudo isso e cobrindo o impacto de migração, por exemplo, num estado como Roraima, que é um estado que teve muitos governos corruptos, que tem uma infraestrutura pública muito deficiente. Então, deu para ver, por exemplo, como estavam sobrecarregados os hospitais, sobrecarregadas as escolas públicas. Tudo isso, de novo, não legitima nenhum tipo de agressão e reação xenofóbica. Mas a gente tem que entender de onde o outro está vindo. Se a gente não entender de onde o outro está vindo e tentar dar algum tipo de legitimidade à insatisfação do outro, de novo, não é legitimar a xenofobia. A gente não vai conseguir conversar com o outro, né? E a gente vai criar ou alimentar essas bolhas extremistas que se criaram, de pessoas que se sentem injustiçadas, né? Eu lembro uma outra experiência também em 2016, quando eu estava cobrindo a campanha presidencial do Donald Trump, eu fui fazer uma reportagem numa região que se chama Cinturão da Ferrugem, né? Que são estados que perderam muito com a globalização, muitas indústrias e muitas siderúrgicas que perderam empregos. E um dia eu fui no bar conversar com as pessoas que eram uma parte importante do eleitorado do Trump, que era o homem branco de classe baixa ou trabalhadora que vinha perdendo ali renda com a globalização. E a frase que essa pessoa me disse, um dos caras, foi assim: esse pessoal, essas minorias, os hispânicos, vocês mulheres, os negros, vocês furam a fila. Vocês conseguem os benefícios que a gente não consegue. Então, se a gente não entender por que essa pessoa perdeu o emprego na globalização e o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, ele vai continuar botando a culpa nos negros, nas mulheres, nas minorias, né? A gente tem que, de alguma forma, se colocar no lugar dessa pessoa ou da pessoa que foi impactada pela imigração, não que isso a gente não vai dar um verniz de legitimidade a um racismo ou uma xenofobia, mas a gente tem que ter um canal de comunicação com esse outro, senão ele vai continuar numa bolha extremista. Desculpa, eu estava tentando sair do mudo. Acho que essa última fala da Patrícia dá um gancho interessante para a gente olhar para um aspecto que às vezes nos escapa quando a gente discute tanto política de ódio, guerras culturais, etc., que é a dimensão efetivamente econômica e material sobre a qual essa disputa está se dando. E aqui essa política de ódio está servindo, né? Eu queria chamar a nossa atenção para um relatório que saiu recentemente da Oxfam. Eu não estou com os números todos aqui de memória, mas que observou que nos últimos 4, 5 meses houve um processo agudo de concentração, de transferência e concentração de riqueza, ainda mais, né? Os números são absolutamente chocantes quando você olha para o Brasil, para o Brasil e para o mundo, né? O quanto os mais ricos, os bilionários, lucraram, ganharam, aumentaram a sua concentração de riqueza justamente no período da crise.
né? No período em que, supostamente, nós estamos vivendo um grande impacto econômico para todos. Não é para todos, assim como o impacto da pandemia não é igual para todos e para todos. Os dados da pandemia estão mostrando claramente que tem uma distribuição desigual, né, decorrente de falhas estruturais da oferta de serviços e recursos da pandemia nas diferentes populações. Então, eu queria pegar esse gancho para passar para Maria Silvia para ajudar a gente a pensar nisso e qualquer outra coisa que você queira trazer. E queria insistir para todo mundo frequentar lá o nosso mural colaborativo, que está no ar, os links estão lá no chat, para a gente ir formando a nossa nuvem de ideias. Maria Silvia, por favor. Bom, eu acho que eu penso que você já traçou aí a minha pergunta, a minha resposta, né? Você começou dizendo aí do quanto o racismo e a violência, né, estruturam as nossas relações e a negação do quanto o racismo é nefasto, né, para a nossa democracia, para a população negra, né, evidentemente, e essa cegueira, né, o que a gente chama essa cegueira de a sociedade não querer enxergar, não é, que é exatamente o racismo, não é, que nos coloca nesse lugar de desigualdade. Por que isso, né? Porque essa violência que atinge essa parcela da população, a sociedade enxerga como normal, naturaliza, porque, historicamente, essa população está na zona do não ser, na zona de desumanização. E isso é grave. A Patrícia acabou de falar aqui que isso pode ser, tem esse olhar também de que as pessoas se sentem excluídas do processo de globalização, né? Então, o que nós vamos dizer da população negra, né? Que não tem educação de qualidade, que não tem moradia de qualidade, que está nos trabalhos informais e insalubres, não é? Ou seja, em alguma medida, estão no mesmo patamar de vida daquelas pessoas que há 2 anos atrás vinham para o Brasil tentar a vida e que tiveram, né, os seus pertences destruídos, enfim, por conta da xenofobia, né, Patrícia? Vejam, é muito interessante, eu já falei anteriormente, o movimento negro vem denunciando a questão da violência racial, né, e principalmente a violência policial, há anos, né? O movimento negro unificado se reestrutura em 1978, denunciando aqui nas escadarias do Teatro Municipal em São Paulo a morte de um cidadão negro dentro de uma delegacia. Mas, neste momento, Átila, que a gente tem todas aquelas manifestações nos Estados Unidos por conta do George Floyd, que foi uma pauta que conseguiu atravessar a temática da crise sanitária, né? Não se falava em outra coisa, só se falava em crise sanitária, e foi exatamente a pauta racial que conseguiu fazer uma quebra, não é? Em toda essa narrativa da crise, tá? Para evidenciar para o mundo o problema racial que nós vivemos, né? E aqui no Brasil, nós vimos, como você disse, né, que muitas pessoas ficaram solidárias por conta daquela morte ocorrida nos Estados Unidos, né? Assim como você está dizendo da questão da xenofobia, né? Assim, são pessoas ignorantes e tal. Aqui, muita gente levantou a hashtag Black Lives Matter, colocou lá nas suas redes sociais, né, o quadrinho escuro e tal, mas a gente não consegue aqui no Brasil uma comoção real pela morte de 23 George Floyd a morte de um George Floyd a cada 23 minutos no Brasil, não é?
Por quê? Porque essa violência que nos atinge, como disse o Átila aqui, se naturalizou de uma forma tão absurda, tão banalizada, que você vê crianças de 14 anos sendo mortas dentro de casa brincando e fica tudo por isso mesmo, não é? Eu tenho tenho dito sobre uma decisão do STF, na pessoa lá do ministro Fachin, de suspender temporariamente, não é? Porque é uma suspensão durante a pandemia, não é? Das incursões policiais nas comunidades no Rio de Janeiro, não é? Evidentemente, as pessoas das comunidades e lá a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o partido, né, que entrou com a DPF, está comemorando. Mas vejam, na minha visão, essa suspensão permanente do Estado democrático de direito dessas pessoas não deveria existir, porque é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de parcelas da população a quem esse Estado democrático de direito não atende. Eles vivem permanentemente com seus direitos e garantias fundamentais suspensos. Porque a polícia, agora, né, no domingo, a polícia lá do Rio de Janeiro invadiu uma live onde as pessoas estavam tocando lá, enfim, não é? Por quê? Porque não existe mandado, não é, para que se entre na casa dessas pessoas, não é? São ações absolutamente arbitrárias e que ocorrem de forma permanente. Não é? Então, é desse estado de coisas, Átila, que nós estamos falando. O Felipe disse aqui que nós avançamos muito a partir de 1988. Mas para essa parcela da população, Felipe, esse Estado democrático de direito nunca existiu. Né? Nós tivemos, sim, avanços, por exemplo, em relação a cotas, nós temos negras e negras que agora estão frequentando universidades, ótimo, para nós é maravilhoso isso. Mas os nossos direitos e garantias e do mais básico, né, que é respirar, que é o direito à vida, sistematicamente negado para nós. Né? Então, se nós vamos falar em democracia e de fortalecimento de democracia, eu acho que antes nós temos que falar em verdadeira democracia para todas e todos, como eu disse na minha fala inicial. Obrigado, Maria Silvia, excelente. Eu acho que você está, ao provocar, inclusive, os demais colegas na mesa, você está mostrando o quanto é importante que essa agenda seja abraçada na sua integralidade. Não podemos fragmentar ela em pedaços de cada um. Né? A questão é de todas e todos nós. Felipe, eu queria trazer para você, continuando essa conversa, evidente, que parte também desse processo contém uma negação e um ataque muito forte às organizações da sociedade civil, aos movimentos sociais e às instituições. Nós temos visto que a sociedade civil tem estado no foco de ataques muito violentos e tentativas graves de reversão de direitos e constituídos. Né? Isso acho que se combina o ataque às instituições, às organizações, aos movimentos e à sociedade civil, ataque à reputação, legitimidade e ao direito de participar da vida democrática, combina com os ataques às reputações e aos indivíduos. Aliás, você mesmo, né, como a Paty lembrou, foi vítima de ataques brutais, perversos, violentos, que atingiu você, sua família, sua história. Enfim, como que a gente responde a isso sem cair na mesma moeda, Felipe? Como que a gente, nesse marco de uma comunicação tão fragmentada, tão difícil de controlar o que circula na internet, mas que já faz parte da nossa vida, como o livro da Patrícia traz de maneira tão brilhante, como que a gente
se fortalece, se contrapõe a isso sem jogar no mesmo com as mesmas armas? Acho que a grande resposta é não perder a nossa característica de construção que estamos fazendo aqui, né? Não estamos gritando, não estamos xingando ninguém, não estamos. Eu digo que eu olho a estratégia de intimidação porque ela está ligada, eu concordo com a Maria Silvia, a estratégia de intimidação das polícias, de insubordinação dos estados, a estratégia de fortalecimento do garimpo ilegal, colocando os povos indígenas em grande risco. Tudo isso está interligado no que você chamou Partido do Ódio, né? E o Partido do Ódio tem como DNA intimidar os outros. Aqui alguém citou o assassinato da Marielle, que é um símbolo maior disso, né? O Partido do Ódio tem no seu DNA esse sentimento de que nós temos que ficar com medo. Então, nós não podemos ter medo. Não sermos ingênuos, né? Mas nós temos que nos unir. Essa é a ideia inicial minha. E tem uma preocupação minha, que aqui também foi trazida por uma pergunta, que é o impacto disso tudo na democracia brasileira, que já não é uma democracia de alto desempenho, é de baixo impacto, né? de baixo desenvolvimento. Então, por exemplo, nós em 2013, e eu tenho refletido muito sobre isso, eu era presidente, eu tinha menos de 40 anos, já era presidente aqui da OAB do Rio de Janeiro. E em junho de 2013, que é a segunda maior seccional do Brasil, em junho de 2013, a minha cidade foi tomada, assim como São Paulo, pelos movimentos populares. E nós, inclusive, tivemos um papel importante em garantir esses movimentos, né? Garantir que eles ocorressem. Foi uma dificuldade, algo que surpreendeu para entender. E ele já era um movimento que trazia nele essa ideia que hoje o Partido do Ódio explora com inteligência, que é o recorte dos egoísmos. Então, eu busco o desmatador, o ecocida, eu busco a pessoa que defende o machismo, o racismo, eu faço essa corrente de sentimentos negativos, amarrando cada um na sua pauta específica. As manifestações nasceram assim, quando elas não tinham liderança, não tinham representação. Qual é a autocrítica? Vou aqui pegar o termo da Patrícia, que eu acho que todos nós temos que fazer. Nós não conseguimos estabelecer uma política pública que enfrentasse, de reforma, principalmente da reforma política, que enfrentasse essa dupla patologia, que é a patologia da participação. A abstenção nas eleições brasileiras está gigantesca, as pessoas não entendem que devem participar, elas não... Toda a discussão aqui, foi citado Trump e Biden, toda a discussão nos Estados Unidos é sobre comparecimento dos grupos específicos, que tem ali um divisor de águas, né? Lá, inclusive, a eleição é facultativo, que não é o nosso caso, que é uma eleição obrigatória, e mesmo assim é gigante a abstenção. E há essa outra, que é a crise da representação. Quer dizer, nós temos 5% só dos parlamentares brasileiros eleitos com votos próprios, nós temos uma estrutura partidária incompreensível para o cidadão médio, com 38 partidos. Tudo isso causa uma sensação de afastamento, de frustração. Eu gosto dessa ideia da Patrícia, a frustração do indivíduo. Nós não podemos xingar. Eu aqui, eu não posso atacar uma pessoa que, de boa fé, diz que mente sobre a memória do meu pai. Eu posso atacar, e aí eu quero pegar uma ideia sua, aqueles que estão patrocinando isso, que fazem isso por exploração política, né? Eu não posso ser ingênuo, e está na tua fala, de achar que na 12ª economia do mundo não há interesses, por exemplo, daqueles que querem a diminuição do direito dos trabalhadores, daqueles que querem a diminuição dos direitos das populações carentes, daqueles que não querem uma sociedade inclusiva. Então, nós temos que separar essas duas coisas, mas seria muito importante que o Congresso retomasse a discussão de uma verdadeira reforma política, que eu acho que é a mãe de todas as reformas e está ligada, está no caminho central da solução dessa grave crise que estamos vivendo.
Obrigado, Felipe. Nós temos aqui já uma lista grande de perguntas e eu acho que a gente deve entrar nessa fase. Eu vou ler algumas perguntas aqui para vocês. Vou ver se eu consigo fazer pelo menos 2 rodadas, né? Antes da gente encerrar o painel. Peço ajuda ao pessoal do GIF para me manter dentro do tempo, dizer quanto tempo a gente ainda tem de painel, porque eu acabei não olhando isso. Bom, são várias as perguntas. Acho que eu vou ler 3, vou pegar 3 aqui e depois a gente vai ver outras 3 ou 4. Uma primeira, eu vou ler na ordem aqui. Uma primeira de Aaron Zilberman, desculpe se eu não estiver pronunciando o seu nome correto, Aaron, que toca num ponto muito importante dessa nossa discussão, que é o sistema tributário. Ele diz o seguinte: o sistema tributário brasileiro é profundamente injusto. Entre os privilegiados, né, estão, inclusive, os grandes escritórios de advocacia, onde a OAB, inclusive, reage fortemente contra a perda de privilégios. Qual é a sua opinião, e acho que é muito voltada para o Felipe, em relação a essa questão? Eu acrescentaria para todas, para quem quiser falar, assim, a questão tributária no Brasil ela é gravíssima, porque o sistema tributário brasileiro é profundamente regressivo, né? Os mais pobres pagam proporcionalmente muito mais imposto do que os mais ricos, inclusive, que não têm sequer a riqueza financeira muitas vezes taxada. Então, ele é profundamente concentrador. Então, esse tema, às vezes, escapa, né, do debate sobre igualdade e justiça social. Uma outra pergunta diz respeito ao tema da corrupção. É uma pergunta de Décio Souza de Carvalho, onde ele diz: a corrupção seria um dos reflexos, dentre tantos outros, na verdade, não reflexo, seria uma das causas, né? Seria uma das causas, dentre tantas outras, dos problemas que temos tido na nossa transição. E que talvez a permanência da corrupção seja uma das razões por detrás do fato de termos tanta gente descrentes da democracia, né? Ele faz essa pergunta para o Felipe, mas, de novo, eu acho que ela é uma pergunta que cabe para todos. E uma terceira, antes de passar para vocês, mais específica, da Liliane da Costas Reis, que ela pergunta: qual o papel dos grandes veículos de comunicação nesse cenário de desconstrução da política e da democracia? Acho que essa é uma pergunta chave. Bom, a ordem que nós combinamos que está aqui é Maria Silvia, Felipe e Patrícia, mas eu deixo também à vontade de vocês se alguém quiser alterar isso. Mas, a princípio, Maria Silvia, você está com a palavra. E com liberdade para se referir a qualquer das questões que eu falei. Tá. Bom, evidentemente, eu não sou grande estudiosa do sistema tributário nacional, mas nós sabemos, né, por todos os dados e por todas as pesquisas que são apresentadas aí o tempo inteiro, que o nosso sistema tributário é regressivo, sim, e todos nós aqui ficamos sabendo que, acho que semana passada, um grupo de pessoas muito ricas aí nos Estados Unidos, na Europa, assinaram uma carta, não é? Inclusive pedindo para que os estados tributassem as suas fortunas para fazer frente ao enfrentamento ao Covid-19, e vimos aí também nas notícias que aqui no Brasil nenhuma dessas pessoas que estão entre os muito ricos assinou essa carta. Nós temos um estudo, uma pesquisa, né, no Gueledés, que diz que são as mulheres negras, as pessoas que mais carregam, né, que mais são impactadas com esse tributo regressivo, porque esse tributo está na base, né, das nossas atividades financeiras, vamos dizer assim, né, do nosso consumo, dos serviços que nós adquirimos, enfim.
Mas é isso, essa revisão, né, das nossas desigualdades passa, sim, por uma reforma, e uma reforma profunda do nosso sistema tributário, e as notícias que nós estamos tendo aí é que isso não vai acontecer tão logo, né? Ao contrário, estão querendo criar CPMFs, enfim, outros tributos aí para que a gente, né, a parcela mais impactada da população arque com os custos dessa crise que nós estamos vivendo. Corrupção é um problema, sim, tá? Mas eu ainda penso que nós temos raízes muito mais profundas para os desequilíbrios, né, e desigualdades que nós vivemos e pelos problemas que nós vivemos, né? Não descartando a corrupção, mas existem outros problemas graves. E sobre a pergunta de como as mídias podem ajudar, né, nesse combate, enfim, eu acho que isso é uma pergunta para a Patrícia, não é? Então, eu vou me abster de falar, mas eu penso que uma forma de fazer isto é que essas mídias ampliem a voz das pessoas que estão sendo diretamente impactadas por todo esse sistema que nós e todas essas desigualdades que nós vivemos hoje, né? Eu sei que tem jornais que estão aí trazendo, eu não vou lembrar o nome do jornal, mas eu sei que hoje Djamila Ribeiro escreve para um jornal, Tiago Amparo, Cida Bento. Então, eu acho que trazer essa pluralidade de vozes para esses veículos de comunicação ajuda muito, não é? A gente também lutar contra esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Mas eu vou deixar a resposta aí para a Patrícia. Felipe ou Patrícia, dá uma ordem. Eu vou começar também deixando para a Patrícia a resposta sobre mídia. Não teria essa ousadia, né, do advogado aqui. O advogado já sofre de ser muito generalista, porque a gente atende o cliente e acaba tomando para si algumas ideias de diferentes setores, né? Mas eu não vou cometer essa imprudência. Então, a Patrícia fala de mídia e eu quero falar de dois temas que eu acho que aqui quero agradecer demais as perguntas. Primeiro, sobre corrupção, né? Por óbvio, pueril dizer que nós somos... Quando se defende o direito de defesa, você é a favor da corrupção. Não. A corrupção deve ser uma política de Estado, o combate à corrupção. O combate à corrupção deve, sim, ter uma estrutura do judiciário, agora dentro da lei e dentro da Constituição. Qual é o grande problema? Esse tenentismo que tomou conta de setores da primeira instância. E aí não vamos aqui nem entrar no mérito das intenções, gente bem intencionada e outros eu tenho dúvidas. Mas esse tenentismo que tomou o coração desses operadores jurídicos que passaram a ver na atuação das primeiras instâncias do Ministério Público e da Justiça a solução de todos os problemas do Brasil, como se você prendesse e fechasse todas as empresas do país, você teria a solução dos problemas brasileiros. Isso não está acontecendo. O Brasil era a quinta economia do mundo e ainda que eu possa aceitar como dado a redução da corrupção, nós hoje somos a 12ª. Né? Para isso, tem que haver uma discussão jurídica. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, foram 100 anos para se construir uma lei de leniência objetiva. Se a empresa comunica, ela tem imunidade, se é que aquele o seu agente tentou fazer um ato de corrupção ativa, a empresa se comunica antes mesmo do processo administrativo, não responde de maneira nenhuma. E nós não importamos esses instrumentos. Assim como importamos uma parcela do modelo persecutório americano, claramente, e não importamos as garantias individuais, as nulidades, que nos Estados Unidos são seríssimas, né? São levadas ao pé da letra em termos de abuso. Então, criamos um sistema de um Estado hipertrófico, persecutório,
Hoje há denúncias feitas pelo Procurador-Geral da República de que havia um acervo de 38 mil inquéritos sobre, na verdade, de todos os brasileiros formadores de opinião, né? Um acervo, uma espécie de arquivo para utilização conforme a conjuntura pedisse. Hoje eu vou puxar aqui, tem uma coisa do Felipe, aqui tem uma coisa do fulano, sempre dentro dessa conduta de operações espetaculosas. Eu, sinceramente, acho que nós temos que continuar no caminho do combate à corrupção. Quando o ministro Sérgio Moro disse que seria ministro do Bolsonaro, eu apanhei como um condenado por dizer que era um erro, que era legítimo, que era direito dele, mas era um erro, porque ele estava levando o patrimônio do combate à corrupção, não da Lava Jato, para dentro de um governo que ele desconhecia. Hoje ele deve estar arrependido de não ter me ouvido. Deve dizer, olha, o presidente da ordem é que tinha razão. Esse modelo dos heróis, ele é antijurídico, ele é anticivilizatório. É óbvio que as pessoas têm um papel de protagonismo, mas devem fazê-lo dentro do aprimoramento institucional. E, por fim, quero agradecer a pergunta do sistema tributário e vou tentar ser objetivo também. Primeiro, não há privilégios dos advogados. Não há. O que há é um modelo que eliminou a distribuição, o imposto sobre a distribuição de lucros, privilegiando, em especial, não a classe média, privilegiando os grandes acionistas das grandes empresas, que passaram a ter só 15% de tributação e receber limpo, sem qualquer tipo de impacto tributário, aquele seu direito. Como uma luta de setores da sociedade, principalmente da classe média, jornalistas, que abriram mão de direitos, isso tem que ser dito. A CLT diminuiu férias, aviso prévio indenizado, FGTS, 13º, abriram mão desse direito, muitas vezes obrigados pelos empregadores, e houve o fenômeno da pejotização. Todo mundo virou pessoa jurídica. Óbvio que isso atingiu contadores, economistas, advogados no âmago. Nós não somos... Estranho que no meio de uma crise como essa, ela comece pelos setores que já vêm perdendo direitos, já estão precarizados, e setores de serviço, que são responsáveis por 75% do PIB. Eu fui ao Rodrigo Maia na segunda-feira entregar as nossas propostas. O que nós estamos dizendo? Vamos discutir, sim, imposto sobre grandes fortunas, vamos discutir, sim, um novo IVA, né? O IVA é o caminho, o imposto sobre consumo, efetivamente, que repactue as receitas para governos também estaduais e municipais, que são responsáveis pela maior parte dos serviços da população, e o dinheiro está sendo concentrado em Brasília cada vez mais. Agora, isso que o governo está fazendo, que é aumentar o PIS/COFINS para criar a CBS de 3,65 para 12, dizendo que não tem aumento, que isso é transmitido ao consumidor, isso é uma falácia. Primeiro, isso vai quebrar quem trabalha com margem de lucro estreita. Né? Vou dar um exemplo, o setor de shopping center tem a margem de 1%. É possível transferir para o consumidor os 12% propostos pelo governo? Eu duvido que isso seja possível num cenário de crise onde os preços não são elásticos. Também é gravíssimo, em relação ao setor de serviços, que você defenda um modelo de aumento real de carga tributária. Se nós vamos fazer e são 50 bilhões, números de ontem, de aumento de carga tributária só na criação desse imposto. Se nós vamos fazer uma discussão realmente de reforma, isso eu disse ao Rodrigo Maia e à Vanessa, que é assessora especial do ministro Paulo Guedes, se nós vamos fazer, que nós então tenhamos que enfrentar a injustiça no sistema, simplificar o sistema, retira parte do imposto, por exemplo, da empresa, transfere para o acionista na hora da distribuição do lucro, dentro da mesma carga, porque isso vai incentivar o grande acionista a reinvestir na sua empresa, que hoje o lucro dele, sendo limpo, líquido,
incentiva a distribuição de lucro. Então, nós temos vários caminhos para traçar, não vou cansá-los, porque a reforma tributária não é propriamente um assunto apaixonante, né? Há um artigo meu hoje publicado na Folha de São Paulo, em conjunto com o Bichara e com o Dr. Eduardo Maneiro, e que fala muito disso, que é o nosso pensamento. Obrigado, Felipe. Patrícia, Pátia, a bola está com você nesse tema tão tranquilo, tão fácil. A mídia. Bom, primeiro eu quero dizer que eu concordo 200%. Qualquer tema que você queira, não só esse. Você pode... Não. Esse aí eu acho que eu tenho mais lugar de fala, no caso. Eu concordo 200% com o que a Maria Silvia disse. Eu acho que tem um problema básico na mídia profissional, na grande mídia, de falta de representação de negros, de pessoas de regiões periféricas. O jornal que ela citou, que tem maravilhoso Thiago Amparo, maravilhoso Cida Bento, é a Folha. Existe um esforço para isso, né? Existe agora uma editoria de diversidade, estão tentando corrigir aos poucos, mas é um caminho longuíssimo, né? Eu acho que tem algumas coisas, não só ter, por exemplo, colunistas negros, mas você ter pessoas da periferia cobrindo a periferia, né? Porque hoje o que você tem é um repórter da Zona Oeste com a sua lente privilegiada de morador da Zona Oeste cobrindo São Miguel Paulista, cobrindo, entendeu? Então, agora tem uma coisa interessante que é, por exemplo, a Agência Mural, que é uma agência da periferia de notícias que é maravilhosa e que está com uma parceria com o jornal. Eu acho que esse é um erro que todos nós cometemos, de você cobrir a periferia com um olhar da Zona Oeste, da Zona, né? Isso é uma coisa que estão tentando corrigir, tem um caminho enorme, assim, não só isso, como não é só nos funcionários, diversidade dos funcionários, mas é a diversidade na abordagem, assim, por que a gente não ouve mais especialistas negros, mais acadêmicos negros, né? Na hora de escolher as fontes a serem ouvidas, né? Isso também tem que mudar muito. E em relação, voltando à pergunta, né, o papel aí da grande mídia na crise da democracia, eu acho que vários veículos de mídia fizeram uma cobertura absolutamente acrítica da Lava Jato. A gente fez uma cobertura de que que eu digo, eu não cobri pessoalmente, mas assumo a responsabilidade coletiva, de ser alimentado ali por vazamentos e simplesmente publicar sem nenhum tipo de contextualização ou de sentido crítico, né? De ver que também tinha interesse por trás disso. Isso certamente contribuiu para o que a gente tem hoje, né? Acho que tem essa responsabilidade de forma coletiva. Era isso. Obrigado, Patrícia. Olha, nós temos ainda tempo para mais uma rodada, então vou, sem muitas delongas, vou ler aqui as últimas questões, mais algumas questões, e devolver para vocês para uma fala final de 4 minutos cada, tá? Deixa eu ver aqui, então, nós paramos na... Bom, Rafael dos Santos Procópio pergunta, né? Como as suas instituições têm se posicionado com relação à área de cultura do país, né? Acho que essa é uma pergunta muito importante, sobretudo pela centralidade da agenda da cultura e como tem sido atacada. Também do Rafael, ele prossegue. A cultura se costura com a educação, formação de pensamento de público, promove reflexão e cria perspectivas. Por isso a minha pergunta. Fábio Deboni, ele também pergunta o seguinte, na verdade ele traz para a nossa atenção a matéria que saiu na Piauí ontem, né? A matéria chama-se Vou Intervir, o dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas para o Supremo, de autoria de Mônica Gugliano. Então, se caso alguém tenha lido, teve tempo de ler e queria comentar alguma coisa sobre isso, é a sugestão do Flávio. A Tereza Klein, essa é a última pergunta, diz o seguinte: a democracia só será fortalecida pelas eleições e pela necessária representatividade política por meio do voto. Quem defende hoje o povo do ponto de vista legislativo?
Há quantos políticos negros? Há quantos políticos que representam minorias? Quem está hoje no Congresso e no Senado? Com certeza não representam as diversas faces do povo brasileiro. Se o índice médio nacional de abstenção de 2018 foi de 27%, ou seja, 27% dos 147 milhões de eleitores inscritos e aptos para votar, simplesmente não foi votar, anulou ou votou em branco esse tanto. São 40 milhões de eleitores. É muita gente desperdiçando votos. Aí ela se refere às eleições municipais, com aproximação, uma oportunidade de aproximação maior do Poder Legislativo com o povo, onde serão eleitos vereadores e prefeitos. Enfim, essa é a colocação dela para comentários de vocês. Eu vou, de novo, abrir para quem quiser e voltar a lembrar, aproveitar essa última rodada para contribuir, quem ainda não contribuiu, para o nosso mural participativo, né, colaborativo de palavras. Vou começar, talvez, dessa vez com o Felipe. Olha, deixa eu ver se eu anotei direito aqui. Riscos à democracia, eu não tenho qualquer dúvida de que existe. O presidente da República ele não pode ser acusado de incoerência. Ele é um homem com vários defeitos, mas coerente ele é, né? Ele fez uma carreira e por isso ele me devota esse ódio, porque em outras ocasiões, por exemplo, quando ele foi citar Brilhante Ustra no plenário da Câmara dos Deputados, eu pedi a cassação dele, né? Porque eu disse que aquilo era um limite que não pode ser ultrapassado, né? Sabia que a matéria era polêmica, mas via a gravidade do que estava acontecendo ali, a idealização do regime dos torturadores, a idealização de torturadores. O presidente Jair Bolsonaro nunca, nem por um dia, professou qualquer valor democrático, e não é porque foi eleito que ele vai virar um democrata. Então, a primeira resposta, a eleição dele já é um sinal, e eu não digo que todos os eleitores dele, uma vez até inventaram que eu teria dito isso, eu não digo que todos os eleitores dele fazem parte disso, mas é um sinal de hegemonia de um sentimento antidemocrático, né? E, obviamente, os últimos anos têm sido de teste. O presidente Dias Toffoli, eu fui 2 vezes ao Supremo, olha que coisa impensável seria há 10 anos. Defender o Supremo de ataques nas ruas e nas redes sociais pelo seu fechamento. Congresso Nacional, quando nós sabemos a cassação dos ministros pelo AI-5, quando nós sabemos o terror que foi o fechamento do Congresso também no AI-5 em 68, e o dano que isso causou ao Brasil. Como isso é o... Deu algum problema aqui. Peraí. Está na gênese desse modelo concentrador de rendas, racista. Então, eu acho essa uma coisa muito importante a ser dita, né? Nós estamos lutando pela sobrevivência da democracia brasileira. E quem não está vendo assim, quem naturaliza o absurdo, né? Manifestações de rua contra a ciência. A OAB tem que toda hora ir ao Supremo. 3 decisões no último mês. Capacidade concorrente de estados e municípios nos últimos 4 meses. Proteção aos dados dos brasileiros, conseguimos liminar, porque queriam pegar 220 milhões de dados e entregar a Deus sabe quem. E a garantia da lei de acesso de informação. Como dizer? Nós temos hoje órgãos de investigação. Que coisa mais autoritária do que passar a investigar quem discorda de mim, fazer dossiê de quem discorda de mim? Isso está institucionalizado no Ministério da Justiça. Tanto que o ministro reconheceu afastando o secretário. O presidente da República diz que tem um sistema de informação paralelo. Então, isso é autoritarismo na veia. Quem não vê isso, sinceramente, está morando na Disney. Está morando em outro lugar, não está morando no Brasil. Eu encerro falando de cultura, eu estou aqui na sede, inclusive, de uma produtora que é da minha esposa, e dizer que talvez eu tenha aprendido nas fake news, em profundidade, a raiva que eles estão disseminando contra os setores da cultura. Contra a liberdade, contra a diversidade, contra a igualdade, que é típica
dos ambientes culturais. É minha filha de 14 anos, e a minha mulher abriu essa produtora para isso, ela é cantora. Nós tínhamos um projeto de construir um grande programa para as universidades e faculdades com jovens cantando MPB, principalmente para as crianças também nas escolas. Algo terrivelmente comunista, né? Terrivelmente revolucionário, esquerdista. Conseguimos uma autorização de captação na Lei Rouanet completamente legal, mas não executamos, porque eu já tinha decidido ser candidato a presidente do Conselho Federal e achei que isso podia criar algum tipo de conflito. Pois bem, minha filha virou para o Brasil inteiro uma artista rica de 14 anos, porque ela teria faturado o dinheiro da Lei Rouanet, que nem mesmo captou. Há uma criminalização da Lei Rouanet, que com defeitos e acertos, todos reconhecem defeitos e acertos, era tábua de salvação, que se trata de compensação tributária, né? É um instrumento, é usado no mundo todo para a manutenção da cultura, e nós estamos vendo morrer a cultura brasileira. Nós estamos vendo o artista na fome, na miséria. Essa é a realidade. E o ódio que o partido, eu agora vou adotar a tua expressão, que o partido do ódio devota aos artistas em especial, né? E como eu disse, jornalistas e advogados também não ficam para trás. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos, muito obrigado. Foi uma honra debater com a Patrícia, com a Maria Silvia, nessa manhã. E contigo. Obrigado, Felipe. Eu vou passar agora, então, para a Paty. Bom, difícil seguir agora depois dessa fala, né, do Felipe. Eu acho, no pedaço que eu vou opinar, eu não vou falar sobre todas as perguntas, né? Mas eu acho que, em relação à cultura, existe uma percepção de que é uma guerra cultural, né? Então, eu me lembro até, teve uma conferência da Ação Política Conservadora dos Estados Unidos, ela foi importada para o Brasil e foi feita aqui, né? Organizada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Uma das coisas que ele disse no meio da conferência foi: nós não temos uma universidade, nós não temos cultura, nós não temos a nossa universidade, a nossa cultura, o nosso jornal. Então, essa coisa de ataques contra a cultura, contra a mídia, contra a academia, isso é uma coisa central, né, para a filosofia desse grupo, dessa máquina do ódio. Então, eu acho que para a sobrevivência deles, né, é visto como uma ameaça, uma voz crítica, né? E por isso vem sendo tão alvejado todos esses setores, inclusive financeiramente, né? Com esse estrangulamento financeiro. Desculpa, eu esqueci qual era a outra pergunta, que agora eu me perdi. Nós temos uma sobre a importância do sistema político, das eleições e todos os desafios que estamos diante da gente. E o artigo da Piauí. Isso, era essa. Desculpa, era essa. O artigo da Piauí. O artigo da Piauí, que foi escrito por uma excelente jornalista, que é a Mônica Gugliano, que eu conheço há muitos anos, e que tem boas fontes, né? É assustador. E assim, o que eu acho mais assustador é o silêncio ensurdecedor em relação a esse artigo. A gente não teve reação, né? Assim, eu não vi ninguém falando, ou seja, pelo artigo a gente se aproximou muito de, efetivamente, um golpe de Estado, e ninguém vai nem reagir a isso, nem falar nada. A única observação que eu tenho em relação a isso é um silêncio ensurdecedor. E bom, então quero aproveitar para agradecer. Nossa, foi uma honra tão grande falar ao lado de vocês e falar para pessoas que estão fazendo bem, né? É tão bom pensar que tem tanta gente se esforçando, apesar de todos os problemas aí. Então, queria agradecer pela oportunidade de falar aqui. Obrigado, Paty. Silvia. Bom, eu vou começar aqui pela pergunta do Rafael, mas assim, a gente tem que pensar, quando a gente fala dessa costura da cultura com a educação,
uma formação de pensamento, de público, nós temos que pensar de que cultura que a gente está falando, né? Porque no Brasil, sistematicamente, ocorreu aí o epistemicídio, né? Em relação à cultura, ao pensamento, enfim, ao desenvolvimento e à escrita, né? Ao conhecimento da população negra, né? A gente não tem na universidade a cultura de ler pensadores negros, de ler escritores negros, de incentivar a pesquisa sobre as questões raciais, a não ser quando ela é feita por uma pessoa branca, né? Aí, esse sim tem credibilidade e legitimidade para falar sobre as coisas. Então, a gente tem que pensar nessa cultura costurada com a educação e da formação do pensamento, mas a gente tem que pensar nela de uma forma transgressora, como diria Bell Hooks, né? A gente tem que começar a transformar essa educação para que ela seja diversa, e a base para nós falarmos de democracia, né? Eu não vou falar sobre a questão da matéria da revista Piauí, porque eu também não li, né? Agora, sobre a questão da Teresa Klein, eu já tinha até aqui anotado a pergunta dela, para a gente falar um pouco dessa questão da representatividade nos espaços de poder, né? E aí não é só... quando a gente fala de poder, a gente não está falando só de legislativo, de executivo, a gente tem que pensar em todas as instituições, né? Então, eu acho que a grande contribuição de um democrata, e para a gente pensar numa verdadeira democracia, vai começar aí por partilhar, né, esses espaços de poder, né? Partilhar esses espaços de atuação política, tá? Então, se nós somos quase 60% da população, 56% da população, segundo o IBGE, né? Se a população é negra, não tem sentido, não é, que as pessoas falem por nós, né? Nós temos que estar nesses espaços institucionais. E aí é isso, nada sobre nós sem nós. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade e falar da felicidade, né, de estar nesse espaço com o Átila Roque, com o Felipe. É prazer conhecer você, Patrícia, ainda que virtualmente, e agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade. Gente, muito obrigado, super. Estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa, que manteve as pessoas ligadas, participativas, o chat esteve aqui intenso. Queria mais uma vez agradecer a todas vocês por ter topado vir aqui falar com a gente. E eu não pretendo, de forma alguma, no encerramento, tentar resumir ou tirar alguma síntese do que foi dito. Talvez, só para encerrar, eu queria talvez pontuar 3 coisas que me ocorrem assim. A primeira é o quanto é importante, acho que essa conversa é um exemplo disso, o quanto é importante a gente escapar da armadilha da polarização, né? A política do ódio e da violência, ela joga contra nós. Então, a gente precisa recuperar no diálogo público a capacidade de olhar o nuance, de respeitar a fala do outro e a fazer avançar a ideia de que democracia se constrói com escuta, né, e com reconhecimento e representação, né, representação de todas as vozes. E o ódio e a violência ele joga contra nós. Isso é uma primeira ideia que me ocorre da escuta de vocês. Uma segunda, acho que tem a ver com o comentário que a Patrícia fez agora sobre o artigo da Piauí. A gente tem que lutar muito, e o Brasil é mestre nisso. O Brasil se acomoda e se acostuma e normaliza coisas absolutamente absurdas, imorais,
né, indecentes. Isso é um aprendizado de 4 séculos. Nós, há 4 séculos, aprendemos a conviver cotidianamente com a violência sistemática sobre os corpos negros, né, sobre as mulheres, né, com o racismo. E isso nos ensinou, né, o racismo e a violência é uma grande escola que nos educou na arte de admitir absurdos e violações de direitos fundamentais. E nós estamos correndo esse risco. Acho que uma perspicácia muito grande e uma inteligência política muito grande desse momento, dessas forças, desse movimento que vem sendo construído em torno do racismo e da violência, é justamente cada dia que passa, dar um passo, e recua e avança, e a gente começa a normalizar e normatizar coisas que nós deveríamos estar gritando. E a terceira, para concluir, retomando o título da nossa mesa, que é Cidadania, Filantropia, né, e Democracia, nada mais oportuno nesse momento para a agenda da filantropia e do investimento social do que pensar o lugar e o papel de quem tem recurso, né, de diferentes naturezas, de diferentes ordens, como opera o processo de distribuição desse recurso ou de aplicação desse recurso para a construção do bem comum, para a construção da igualdade, para a construção da democracia, sabendo sempre que isso é uma equação que combina recursos e poder, né? E nessa distribuição, nós não estamos falando apenas da alocação de recursos, mas de reconhecimento de poderes, promoção de poderes e de novas vozes e de outras vozes que precisam participar desse processo. Então, acho que essa conversa, para nós que estamos nesse universo da filantropia, que somos membros do GIF, que estamos atuando nesse campo, é absolutamente central pensar como que isso se reflete na nossa agenda de investimento social. Então, mais uma vez, agradecer o GIF por me dar a oportunidade e a honra de moderar essa mesa. Estou muito feliz. Vou agora correr para terminar o último capítulo do livro da Patrícia. Recomendo que vocês comprem, saiu pela Companhia da Letra, também tem Kindle, então cada um escolhe a base que quiser, mas leiam, né? Muito obrigada. E passo agora para a Thalita do GIF, que vai fechar para nós essa sessão. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Átila, Felipe, Patrícia, Maria Silvia, a todos que estiveram aqui presentes. Fomos mais de 150 pessoas participando desse debate, através da nossa ferramenta que eu vou compartilhar aqui com vocês. A pergunta que a gente fez era acerca dos desafios da nossa democracia, né? E aqui o Aaron fala sobre uma frase do Martin Luther King, que é: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. A gente tem aqui também muitas frases como essa: tantos desafios, a resistência de parte da população em aceitar que todos têm direitos. O medo de parte da população de perder privilégios e de viver da diversidade. A força do movimento antidemocrático com sua capacidade de influenciar a população por meio das redes sociais e outras formas de comunicação, que a Carla postou, fotos da Vera, do Décio. É preciso democratizar os espaços de decisão e poder. E aqui mais algumas frases, enfim, coisas muito ricas que a gente leva nesse encontro que é virtual, né? É uma forma que o GIF encontrou de trazer a participação de todo mundo. Eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez e dizendo que à tarde, às 4h30, a gente vai ter a próxima mesa, que é de plataforma Filantropia ODS, Filantropia e Respostas Socioeconômicas à Covid-19. Estão todos convidados. A gente vai ter uma mesa muito rica e muito diversa. Obrigada a todo mundo.